Hoje vamos falar de um dos grandes nomes da história do Brasil. Ele foi um dos condutores do processo de independência, além de ter sido imperador brasileiro de 1822 a 1831. Dom Pedro I nasceu em 12 de outubro de 1798, no Palácio Real de Queluz, em Portugal, filho de Dom João VI e Carlota Joaquina, príncipe e princesa de Portugal. Na época de seu nascimento, seus pais ainda não haviam assumido o trono, o que só aconteceu em 1816, quando se tornaram rei e rainha. Dom Pedro I foi o quarto filho do casal, sendo o segundo filho homem. Contudo, tornou-se o herdeiro do trono português devido ao falecimento de seu irmão mais velho, Dom Antônio de Bragança, em 1801. O nascimento de Dom Pedro foi marcado pelo recebimento de um enorme nome: Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Durante sua juventude, ficou evidente que ele era relativamente desprezado por sua mãe, Carlota Joaquina, que preferia seu irmão mais novo, Dom Miguel. Os biógrafos de Dom Pedro relatam que seu pai nutria afeição por ele, mas não conseguia expressá-la de forma muito clara, o que fez com que o menino crescesse sem um contato afetivo significativo. A infância de Dom Pedro transcorreu em Portugal, mais especificamente no Palácio de Queluz, onde recebeu uma educação sólida, com aulas de artes, letras e línguas. Em novembro de 1807, quando Pedro tinha apenas 9 anos, o exército francês liderado por Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, resultando na fuga de toda a família real portuguesa de Lisboa. Em meio a essa situação crítica, a corte embarcou para o Brasil, atravessando o Oceano Atlântico e chegando à cidade do Rio de Janeiro em março do ano seguinte. À época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, a maior e mais rica colônia de Portugal. No Brasil, a família real estabeleceu-se temporariamente no Paço Real antes de fixar residência no Paço de São Cristóvão, onde Pedro e seu irmão Miguel passaram a viver com seu pai. Embora Pedro amasse o pai, eles nunca desenvolveram uma relação íntima e afetiva. Desde cedo, Pedro recebeu uma educação abrangente, aprendendo a ler e escrever em português, além de dominar o latim e o francês. Surpreendentemente, ele também desenvolveu habilidades para traduzir textos do inglês e compreender o alemão. Mesmo ocupando o cargo mais elevado do Império, Dom Pedro I reservava pelo menos 2 horas de seu dia para dedicar-se à leitura e aos estudos. A paixão de Dom Pedro I pela música despertou desde a infância. Dotado de talento musical, ele tocava habilmente clarinete, fagote e violoncelo, e sua paixão pela arte não parava por aí. O imperador também se aventurou na composição de diversas obras musicais, incluindo um emocionante hino em homenagem a seu pai e o icônico hino da independência. Pedro aprimorou suas habilidades de equitação na fazenda Santa Cruz, propriedade de seu pai, onde se tornou um exímio cavaleiro e habilidoso ferrador. Apesar de raramente beber álcool, Dom Pedro possuía uma reputação de ser um incorrigível mulherengo. Seu primeiro caso amoroso duradouro ficou conhecido por envolver uma dançarina francesa chamada Noémie Thierry, com quem ele teve uma criança natimorta. Com a ascensão de seu pai João VI ao trono em 1816, Pedro foi pressionado a romper o relacionamento com Thierry para garantir o noivado com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Em 13 de maio de 1817, Pedro e Leopoldina casaram-se por procuração, sendo que ela assumiu o nome de Maria Leopoldina. Esse casamento foi arranjado de maneira estratégica para fortalecer as alianças políticas e garantir a estabilidade no cenário monárquico. Chegando ao Rio de Janeiro somente em 5 de novembro, ela logo se encantou com seu marido, que se mostrou muito mais charmoso e atraente do que ela esperava. Apesar de anos sob o sol tropical, sua pele continuava clara e suas bochechas rosadas. Na época, Dom Pedro possuía 19 anos e era dono de uma beleza marcante, ligeiramente mais alto do que a média, destacando-se por seus olhos negros e cabelos castanhos escuros. O casal Dom Pedro e Maria Leopoldina tiveram 7 filhos: Maria da Glória, que foi futura Rainha Maria II de Portugal; Miguel,
que faleceu ao nascer. João Carlos, que faleceu com 11 meses. Januária de Bragança, que foi condessa de Áquila. Paula de Bragança, Francisca e Pedro de Alcântara. Futuro imperador Dom Pedro II. Em 1820, Portugal foi palco da Revolução Liberal do Porto, uma manifestação de cunho liberal liderada pela burguesia portuguesa, com o objetivo de restabelecer Portugal como centro administrativo do reino. Durante esse período, as cortes portuguesas surgiram como uma instituição política, e uma de suas demandas foi o retorno imediato do rei para Portugal. Diante da intensa pressão exercida pelos portugueses, Dom João VI viu-se obrigado a jurar lealdade à Constituição Portuguesa em 26 de fevereiro de 1821, e, consequentemente, regressou para Portugal. Dom Pedro recebeu o título de regente do Brasil, e desde o princípio, empenhou-se em promulgar decretos que asseguravam os direitos pessoais e de propriedade dos brasileiros. A partir desse momento, Dom Pedro desempenhou um papel fundamental nos eventos que conduziram à independência do Brasil. Em 1821, a noção de independência ainda não estava completamente consolidada. O evento crucial que desencadeou o movimento de independência teve lugar em 29 de setembro de 1821, quando ordens de Portugal ordenaram que o regente retornasse a Lisboa e anulassem várias medidas implementadas por Dom João VI. Dom Pedro estava inicialmente decidido a acatar essas ordens e regressar a Portugal. No entanto, sua esposa, Maria Leopoldina, exerceu uma influência significativa e conseguiu persuadi-lo a reconsiderar essa decisão. Paralelamente à ação da princesa, um grupo de brasileiros, defensores da independência, começou a se organizar em um movimento que exigia a permanência do regente. Esse grupo, chamado Clube da Resistência, formulou um documento argumentando o porquê de o regente permanecer no Brasil e entregou a Dom Pedro em 1º de janeiro de 1822. Entre os dias 8 e 9 de janeiro, Dom Pedro foi agraciado com um abaixo-assinado contendo 8.000 assinaturas, onde pessoas expressavam seu apoio à sua permanência no Brasil. Essa demonstração de carinho e respaldo teve um impacto significativo em Dom Pedro, e supostamente foi nesse momento que ele proferiu a frase emblemática que ficou conhecida como o Dia do Fico. Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. A relação com Portugal foi desgastando-se com o passar dos meses. Entre agosto e setembro de 1822, existiam 3 grupos com propostas diferentes para os rumos do Brasil. Os portugueses instalados aqui eram o primeiro grupo, e queriam que Dom Pedro retornasse a Portugal e que as decisões tomadas pelas cortes fossem implantadas aqui. O segundo grupo era liderado por Joaquim Gonçalves Ledo e defendia a independência e a implantação de um modelo republicano no país. O terceiro grupo era apoiado por José Bonifácio de Andrada e Silva, pessoa de grande influência sobre Dom Pedro, e defendia a instalação de um regime monárquico constitucional. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Naquele momento, ele estava em uma viagem para buscar apoio político de lideranças locais de São Paulo em relação ao movimento de emancipação. Entretanto, durante essa importante jornada, chegou a Dom Pedro uma carta contendo novas ordens provenientes de Portugal. Na ausência de Dom Pedro, a administração do Brasil foi transferida para Leopoldina. Ela, ao atualizar-se sobre a situação, prontamente convocou um conselho de emergência para discutir os rumos do país. Nessa reunião crucial, a decisão histórica pela independência foi tomada. Após esse momento determinante, cartas contendo a notícia da independência foram enviadas para Dom Pedro. Um mensageiro enviado encontrou Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, e foi ali que a notícia da independência do Brasil foi comunicada ao príncipe regente. Após a independência, o Brasil enfrentou uma guerra interna contra aqueles que ainda mantinham lealdade a Portugal. Nesse contexto, Dom Pedro foi aclamado como imperador do Brasil, e sua coroação ocorreu em 1º de dezembro de 1822. Diante desse novo cenário, tornou-se essencial a tarefa de organizar o país recém-independente, garantir o reconhecimento internacional de sua soberania e combater aqueles que se recusavam a aceitar a independência.
Dom Pedro mantinha um relacionamento amoroso com Domitila de Castro, mais conhecida como a Marquesa de Santos. Ele concedeu propriedades e títulos para sua amante, o que causou desconforto à imperatriz Leopoldina, que teve que conviver com a presença constante de Domitila na corte. Desse relacionamento com Domitila, Dom Pedro teve 5 filhos, sendo que apenas 2 meninas sobreviveram: Isabel Maria, que foi reconhecida pelo imperador e tornou-se duquesa de Goiás, e Maria Isabel, que se tornou condessa de Iguaçu por meio de casamento. Essa situação pessoal de Dom Pedro, que tornou sua amante uma figura notável na corte, teve influências significativas na vida política e social do Brasil durante o período do Império. No dia 11 de dezembro de 1826, a imperatriz Maria Leopoldina morreu no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Após o falecimento da imperatriz, Dom Pedro I afastou-se de sua amante, a Marquesa de Santos, e passou a buscar uma nova esposa entre a realeza europeia. Em 1829, ele contraiu matrimônio com Amélia de Leuchtenberger, princesa da Baviera. Desse casamento, nasceu uma filha chamada Maria Amélia. Após quase 9 anos no comando como imperador do Brasil, Dom Pedro I tomou a decisão de abdicar do trono no dia 7 de abril de 1831, em benefício de seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade na época e viria a se tornar o futuro imperador Dom Pedro II. Com a abdicação de Dom Pedro I e a consequente menoridade do novo imperador, o Brasil entrou em um período governado por diferentes grupos que compunham a classe dominante e disputavam entre si o poder político. Após abdicar do trono brasileiro, Dom Pedro I retornou a Portugal e envolveu-se na Guerra Civil Portuguesa. Durante o conflito, ele contraiu tuberculose, uma doença que se agravou, e infelizmente, levou à sua morte em 24 de setembro de 1834. Dom Pedro I foi sepultado na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, não como rei, como ele havia determinado em seu testamento, mas como um simples general. Contudo, em 1972, seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil e depositados na cripta do Monumento do Ipiranga, em São Paulo. E assim chegamos ao final de nossa jornada através da vida de Dom Pedro I, um personagem fascinante e complexo da história brasileira. Sua coragem ao proclamar a independência, seu espírito visionário ao governar o Brasil e seu papel fundamental na construção da nação independente deixaram marcas indeléveis em nossa história. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!